Olá, boa tarde. O TV Jornal Primeira Edição está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e a partir de agora você acompanha as principais notícias de Votuporanga e região. Vamos conferir então os destaques de hoje. Votuporanga chega a 650 casos confirmados para coronavírus. Secretaria de Saúde registra um óbito suspeito nesta terça-feira. Câmara Municipal de Votuporanga realizará amanhã sessão extraordinária para a votação do novo projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a suspensão da contribuição previdenciária patronal. Circo instalado em Votuporanga há 100 dias voltará às atividades nesta quinta-feira com espetáculos drive-in. A gente te explica. Vamos conhecer ainda o Eduardo, que fará 11 anos no próximo dia 28 e vai comemorar o aniversário de uma maneira solidária. E você pode ajudar. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV O Jornal. A Secretaria da Saúde informou ontem que ocorreram problemas técnicos quanto aos sistemas de informações oficiais, impossibilitando o recebimento completo das informações relacionadas aos resultados de exames. Portanto, a Secretaria registrou 4 novos casos de coronavírus no município. Também nesta terça-feira, a pasta registrou um óbito suspeito por Covid-19 de um votuporanguense que está em outro município. Trata-se de um homem de 61 anos que tinha comorbidades. A Secretaria aguarda o resultado de exame que foi enviado para análise laboratorial. E o município de Votuporanga, no total, apresenta 650 casos confirmados para coronavírus, sendo destes 89 profissionais da saúde. Dos casos confirmados, no momento, 502 estão curados, 131 em monitoramento e tratamento domiciliar e 17 óbitos confirmados. Quanto às internações de Votuporanga, encontram-se hospitalizados em ala 14 pacientes confirmados e 3 suspeitos. Em UTI, encontram-se 13 pacientes confirmados, sendo 13 em uso de ventilação mecânica invasiva e 2 suspeitos, 1 com ventilação mecânica invasiva. O município de Votuporanga registra 75 casos notificados como suspeitos de coronavírus, sendo destes 23 profissionais da saúde. No momento, são 1.452 casos com resultado negativo para a Covid-19. E como a gente tem mostrado aqui no TV O Jornal, por conta da pandemia do novo coronavírus, a rotina em vários setores mudou. Precisamos nos adaptar a esta nova realidade. Aqui em Votuporanga é muito comum ter as feiras, né? Este segmento também sofreu alterações. Depois de aproximadamente 10 dias de atividades suspensas em março deste ano por conta da pandemia do Covid-19, as feiras livres em Votuporanga desde então continuam em funcionamento, mas com algumas mudanças para a segurança de todos. Famosas feiras como a Feira da Praça São Bento, por exemplo, voltaram a funcionar. Mas devido ao isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19, algumas medidas de segurança são necessárias. Entre elas está o funcionamento das vendas. O esquema aqui agora é estilo drive-thru. O cliente vem, busca o produto e aí só o consome em casa. Tem as medidas de segurança, não pode comer na feira, tem que pegar e levar para casa. Por isso que caiu bastante a feira. Todo mundo usa máscara, eu, minha esposa, tudo certinho. A Ivete, há aproximadamente 15 anos, trabalha com a venda de churros em feiras livres da cidade. No período em que as feiras foram suspensas, a comerciante conta que trabalhou por delivery, mas fala que, apesar da alternativa, está grata por poder voltar a trabalhar nas feiras. Cai muito, não tem como, é inevitável, né? Mas assim,
A gente ainda agradece por a gente estar podendo trabalhar, né? Porque esse tempo que a gente ficou sem trabalhar foi muito complicado, muito complicado. Então, assim, pelo menos a gente está vindo, o pessoal vem, está bem mais devagar do que o habitual, não tem como, mas estamos aí sobrevivendo. Mais conhecido como Chumbinho, Edivaldo vende pastéis em feiras livres de Votuporanga e região há cerca de 10 anos. Ele confessa que o movimento caiu com o atual período de pandemia, mas mesmo assim não se deixa desanimar e segue otimista, cumprindo as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19. Graças a Deus está pingando, então estamos sobrevivendo, né? Vendendo, diminuiu bem o movimento, o pessoal está um pouquinho receioso de vir, mas tem gente que já está começando a se entender, né? Mas de um modo geral, respeitando as regras, nós estamos de máscara, nós temos álcool gel, o consumo aqui não tem, só para levar para casa. Então a gente vai explicando e o pessoal está tudo compreendendo, graças a Deus está todo mundo no ambiente, ambientando, aprendendo. Reforçando então o que a gente viu na reportagem, não pode consumir produtos no local, e sim retirar o produto e ir para casa. Lembrando ainda que é fundamental, importantíssimo, o uso, até obrigatório, né? O uso da máscara facial. A gente vai agora para alguns casos na nossa região de coronavírus, né? Em Valentim Gentil, a Secretaria de Saúde registrou ontem 3 novos casos positivos para a Covid-19. No total, Valentim Gentil registra 110 casos confirmados, sendo 88 curados e 22 em monitoramento e tratamento domiciliar. Em Andeara, a Secretaria de Saúde registra 19 casos confirmados para coronavírus, sendo 15 curados, 2 internados e 2 em monitoramento e tratamento domiciliar. O portal G1 divulgou boletins com a ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva e enfermaria destinados para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. A Santa Casa de Rio Preto possui 80% dos leitos de UTI ocupados e 100% dos leitos de enfermaria. O Hospital de Base tem 74% de ocupação da UTI. A gente muda de assunto agora porque amanhã a Câmara Municipal de Votuporanga realizará uma sessão extraordinária para a votação do novo projeto de lei de autoria do Poder Executivo que trata sobre a suspensão da contribuição previdenciária patronal. Nós vamos falar agora com Josiano Garofolo, que tem mais informações. Boa tarde, Josiano. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. A sessão extraordinária foi agendada para amanhã, quinta-feira, 9 de julho, para as 10 horas da manhã, pelo presidente da Câmara, o vereador Meidão, após o projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo, com alterações, ser recebido, protocolado na Câmara de Vereadores. É um projeto parecido com aquele que foi rejeitado na semana passada, em outra sessão extraordinária, em que a Prefeitura agora apresenta com as alterações que foram questionadas naquele momento. Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Votuporanga, o projeto de lei encaminhado à Câmara dispõe sobre a contribuição, sobre a suspensão da contribuição patronal, o termo com a Votuprev, no caso a Prefeitura, fica suspensa, fica desobrigada a fazer os pagamentos, a contribuição à Votuprev pelos próximos meses. A medida é uma forma encontrada para tentar equilibrar as contas da Prefeitura de Votuporanga, já que a arrecadação caiu por conta de toda a crise causada pelo novo coronavírus. Foi feita uma nova redação do mesmo projeto, o projeto tem o mesmo objetivo, mas que traz detalhes do quanto a Prefeitura irá economizar com a suspensão desses repasses nos próximos meses. Segundo a Prefeitura, os valores serão de aproximadamente 6 milhões de reais, e esse valor economizado, esse valor que a Prefeitura deixaria de pagar com a suspensão da contribuição patronal à Votuprev nos próximos meses, seria pago depois, segundo o projeto de lei, em até 60 vezes. Então, novos detalhes são discriminados nesse texto, que será avaliado, votado
amanhã pelos vereadores. Vale a pena destacar que a sessão extraordinária será restrita por conta da Covid-19, medidas para combater o avanço do novo coronavírus, restrita para vereadores, funcionários da Câmara e a imprensa. A equipe da TV Unifev estará lá, mas não terá a transmissão ao vivo da sessão extraordinária. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E amanhã, dia 9 de julho, seria feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 32. Mas a gente lembra que cumprimos no dia 25 de maio, depois que o projeto de lei de autoria do governador João Dória foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é importante lembrar que amanhã é o dia sim da Revolução Constitucionalista, mas tudo estará funcionando normalmente. Comércio, órgãos públicos. Inclusive, neste final de semana, o programa Cidadania da TV Unifev abordará este assunto. No sábado, você acompanha às 7h30 da manhã e às 8 da noite, e no domingo às 7 da manhã e também às 10 horas da noite. Encerram hoje as inscrições para o vestibular de medicina da Unifev. Em decorrência do cenário incerto causado pela Covid-19 como forma de resguardar a saúde dos candidatos e familiares, a Unifev anunciou que o processo seletivo para ingresso no curso de medicina será pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Toda a metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação Vunesp, que aceitará notas das provas realizadas nos últimos 4 anos, 2016, 2017, 2018 e 2019. As inscrições seguem abertas pelo site unifev.edu.br/med2020. Os alunos aprovados irão compor a 9ª turma da graduação. O novo edital com todas as orientações pode ser acessado no site, vamos reforçar, unifev.edu.br/med2020. Se você quiser outras informações, você pode ligar. O telefone, que também é o WhatsApp, é o 3405-9990. E nós vamos falar agora sobre cultura. Em Votuporanga, desde o início de março, o Circo Encantado teve que parar as atividades por conta da pandemia. Há cerca de 100 dias parado, o circo retornará às atividades nesta quinta-feira de uma maneira diferente, é claro, seguindo as orientações de órgãos da saúde. Danilo Arroio Martins tem mais informações sobre este assunto. Danilo, boa tarde. Olá, Stephanie. Olá a todos que acompanham o TV Jornal. Em tempos de pandemia, muitos setores sofreram por causa disso. Entre eles, os setores de entretenimento e também setores culturais. E muitos deles tiveram que paralisar as atividades. Mas agora estão se reinventando, como é o caso desse circo que está montado aqui em Votuporanga. A partir de amanhã, voltam os espetáculos no formato drive-in, com toda a segurança para as pessoas que vierem assistirem os espetáculos. O circo funciona quinta e sexta-feira a partir das 8 da noite e também no sábado e domingo em 2 horários, às 6 da tarde e também às 8 da noite. A capacidade é para 28 carros. Então é bem interessante, né, para você que está aí em casa, está com saudade de curtir algo diferente, de ter um lazer aí com a sua família. Eu conversei com o Paulo Giovanni, ele que é diretor do circo, e ele contou para a gente sobre esse período que eles ficaram com as atividades paralisadas, a expectativa e também como que vai ser esse espetáculo no sistema drive-in a partir de amanhã. Vamos ver o que ele nos disse. Então, agora nós vamos fazer o formato drive-in. O pessoal vai poder assistir o espetáculo do circo na segurança e no conforto do carro. Serão 28 carros. Exatamente, já demarcamos tudo com o distanciamento pedido pela OMS, né, que é 1,5 m de carro, cada carro. Vão assistir o espetáculo completo, mágico, palhaço, malabarista, o Globo da Morte, equilibristas, os personagens, tem também o elefante, tem girafa, é bem legal, tem o zoológico temático que a molecada adora. Bem, para você que ficou aí com vontade, né, de apreciar um espetáculo circense e quer outras informações ou até mesmo reservar a sua vaga, é só entrar em contato pelo WhatsApp 66
9991 9772. 99991 9772. O circo está localizado aqui bem próximo ao Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo e bem ao ladinho da PAI, que fica na Rua Tietê, aqui em Votuporanga. Então, lembrando, o espetáculo Drive-In do Circo começa amanhã a partir das 8 da noite e você já pode reservar a sua vaga. É diversão garantida para você e toda a família. Stephanie, é com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos conhecer o Eduardo, que vai comemorar 11 anos no dia 28 de julho, mas como não pode ter festa, ele resolveu fazer diferente este ano. Tem ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira, então não saia daí que o intervalo é rapidinho, hein? Até já! O governo federal decidiu prorrogar o atendimento remoto aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, segundo portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Com isso, a reabertura gradual das agências, que estava prevista para começar a partir do dia 13 de julho, foi adiada para 3 de agosto. O INSS suspendeu o atendimento presencial no final de março como medida de enfrentamento da epidemia do coronavírus e já havia antecipado que esse prazo poderia ser prorrogado. No país, existem 1.525 agências da Previdência Social. Segundo o INSS, antes da reabertura, cada unidade irá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva. E agora, nós vamos mostrar uma história de solidariedade, um exemplo que tem inspirado e movimentado a internet. O Eduardo, que nós vamos conhecer agora na reportagem, vai comemorar 11 anos no dia 28 de julho. Mas, como não pode ter festa, aglomeração, ele resolveu fazer diferente este ano. Oi, se você está vendo esse vídeo, é porque você vai ser convidado para o meu aniversário. Mas calma. Esse é Eduardo Faceto. O garoto de Votuporanga é apaixonado por matemática. Gosta de brincar com os irmãos e também leva a sério os estudos. No início deste ano, o Eduardo viu a vida dele se transformar. Ele descobriu a diabetes tipo 1. Teve que mudar alguns hábitos, mas ele não se abateu. Muito pelo contrário, começou a enxergar a vida com outros olhos. No dia 28 de julho, ele comemora 11 anos de vida. E para agradecer a oportunidade de estar sempre com a família, ele teve a ideia de fazer o aniversário de maneira diferente este ano. Será solidário. Essa ideia surgiu do aniversário solidário da minha amiga e da minha mãe chamada Cris. Ela pediu doações de leite. Aí minha mãe me levou junto lá para dar o leite. Aí eu gostei da ideia. Aí eu perguntei para a mãe se podia fazer um aniversário igual o dela e ela deixou. Um pedido feito à mãe que encheu o coração de orgulho. Várias pessoas do país todo nos adicionaram, mandaram mensagem querendo ajudar. E aí eu falei que o nosso intuito é abrir a nossa garagem, montar uma decoração para ele, para que as pessoas possam deixar a doação e ele quer que a pessoa leve um doce, né? Ele pediu para que eu faça. Aí a ideia foi movimentar as redes sociais e em poucos dias centenas de pessoas já tinham visualizado o vídeo. Precisa fazer uma coisa, no dia 28, a partir das 6 horas da tarde, você vai trazer doação de alimentos ou de ração, porque o portão da minha casa vai estar aberto. Aí a sua doação, aí você vai doar, aí a sua doação eu vou entregar para as pessoas que estão precisando. Eduardo tem recebido mensagens de carinho. O vídeo já foi compartilhado dezenas de vezes e tem incentivado cada vez mais pessoas a abraçarem a causa. Eu comentei numa publicação de uma digital que eu sigo já há muito tempo e eu sei que ela é engajada nessas coisas.
E para minha surpresa, quando eu comentei, a minha expectativa é: alguém vai falar alguma coisa no comentário e eu vou mostrar para ele. E ele vai sentir que está no caminho certo. Só que, para minha surpresa, ela compartilhou e ganhou uma proporção enorme. E você espera que as pessoas participem? Espero que sim, porque com mais gente participando, dá para mais ajudar as pessoas que estão precisando. Muito bacana a atitude do Eduardo, e quem quiser saber mais sobre a campanha é só acessar o Instagram, do Eduardo. O endereço é @EduardoFaceto. E quem for levar a doação vai receber um doce de presente. Lembrança que o Eduardo faz questão de deixar para todos que abraçarem a causa, doando alimentos que, reforçando, serão destinados para famílias carentes de Votuporanga. Rações também podem ser doadas e serão destinadas para animais que estão em situação de rua. A Camila, mãe do Eduardo, lembrou na nossa produção, que no dia 28 de julho, todos os cuidados serão tomados para garantir a segurança de todos. E agora a gente volta a falar um pouquinho sobre saúde, porque estamos passando mais tempo em casa, não é mesmo? E segundo órgãos de saúde, alguns acidentes domésticos aumentaram, o número aumentou. O professor Ricardo Martins, professor do curso de fisioterapia da Unifev, gravou um vídeo pra gente falando exatamente sobre isso, sobre os cuidados que devemos ter. Olá, amigos ouvintes e telespectadores da TV Unifev. O Ministério da Saúde tem nos alertado que nesses períodos de junho e julho, o aumento de acidentes domésticos é bastante importante. E agora, com esse período da pandemia, nós temos percebido que, em função de estarmos mais dentro de casa, os acidentes domésticos têm aumentado na casa de 10% até 20%. Já foram contabilizados nos anos anteriores mais de 1 milhão de acidentes domésticos de toda a natureza. Mas nesse período de pandemia, o que tem aumentado exponencialmente são os acidentes com queimaduras. E como efetivamente isso tem acontecido? Um dos fatores causais das queimaduras é o uso indevido do álcool em gel. O álcool em gel é importante como eliminação dos patógenos e formas de desinfecção, principalmente da higienização das mãos. Mas o álcool em gel, associado ao uso precoce de fogo, por exemplo, para cozimento de alimentos, tem provocado queimaduras. O álcool em gel é muito volátil e bastante inflamável. Todas as vezes que se utiliza o álcool em gel e logo em seguida vai se utilizar o fogão para o cozimento, há um risco muito grande desse aparecimento da queimadura. E são queimaduras muito severas. Então segue algumas dicas importantes para evitar esse tipo de acidente. Então a primeira coisa: caso você esteja em casa, dê preferência para lavar as mãos com água e sabão. Caso você use o álcool gel, que você tenha uma distância em tempo de 20 minutos da utilização do álcool em gel e posteriormente a utilização do fogo para algum tipo de cozimento. Esses 20 minutos são suficientes para que o álcool em gel ele fique como volátil que é, ele saia da mão e perca o seu potencial de queimadura. Mas dentro de casa, nós realmente damos mais prioridade para lavar as mãos com água e sabão. Outra dica é: nunca utilize o álcool gel para acender churrasqueiras, porque isso aumenta exponencialmente o risco de queimaduras. Outra dica é: quando estiver fazendo o cozimento, que os cabos das panelas fiquem posteriorizados ao fogão, para evitar o contato e o esbarramento. E que haja preferência para as últimas bocas, as bocas mais posteriores do fogão, porque realmente há um risco de esbarrar com esses cabos e aí pode ser que o produto que esteja sendo cozido caia sobre as pessoas. Outro elemento importante é: crianças não devem ficar dentro da cozinha. Caso as crianças fiquem, que haja um monitoramento dessas atividades das crianças, mas de preferência, cozinha não é lugar de criança. Outra dica importante: se você tiver o hábito de utilização de objetos como liquidificadores, objetos domésticos que utilizem tomadas, também que haja o cuidado de proteção das tomadas e também evitar que haja cabos elétricos expostos
com algum tipo de imperfeição. Por exemplo, se esses cabos estiverem desencapados. Isso é um risco muito grande dos acidentes. Vamos tomar cuidado então com esses acidentes na pandemia, evitando que haja não só as queimaduras ou qualquer outro tipo de acidente doméstico. Caso haja queimadura, lave o local com água corrente, fria, enxaguamento desse local e seque com panos limpos. Caso a extensão dessa queimadura seja muito grande, após esse processo de secagem e de limpeza, vá até um posto de saúde ou um hospital para os devidos cuidados. Nunca use nenhum produto químico no local efetivo da queimadura. Vamos ficar atentos e vamos cuidar para que nesse período de isolamento nós tenhamos um período de prevenção, evitando os acidentes domésticos. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada, professor Ricardo. E agora a gente vai para a previsão do tempo. Aqui no interior paulista, o tempo deverá ser de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva, segundo o portal Clima Tempo. Hoje, em Santa Fé do Sul, os termômetros variam entre 18 e 31 graus. Em Fernandópolis, a mínima é de 16, a máxima de 31. E aqui em Votuporanga também. Os termômetros variam entre 16 e 31 graus. Neste momento, a temperatura é de 30 graus, reforçando, segundo o portal Clima Tempo. E o TVU Jornal vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia e amanhã a gente se encontra novamente a partir do 12:30 aqui no TVU Jornal. Uma excelente tarde e até lá. Tchau, tchau!